Doutora Suzy, seja bem-vinda ao podcast. É com muita alegria, muito prazer te recebo aqui. Muito obrigado por dispor aí um pouquinho do seu tempo, né? Para a gente fazer esse bate-papo, falar um pouquinho sobre essa questão do universo feminino, da questão de saúde, alimentação e também de história de vida, né? Falar um pouquinho sobre você. Seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E ainda mais a gente tem esse propósito de levar saúde para as pessoas, levar uma reflexão e mudar o mindset, né? A saúde, ela é extremamente importante porque através da saúde eu consigo todo. Então é um prazer estar aqui e muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço novamente. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre você? Falar um pouquinho de você, o que você faz, um pouquinho da sua história, né? Quem é a Suzy lá atrás e quem é a Suzy hoje aqui, né? Hoje uma doutora aí, renomada aí no mercado, né? Vem fazendo um trabalho de transformação do universo feminino muito grande, que eu tenho acompanhado bastante e estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu sou a Suzy, tenho um pai militar, uma mãe funcionária pública, e desse pai militar a gente sempre teve em casa essa questão da atividade física. Eu costumo lembrar que férias de final do ano, dezembro, todos os meus amigos dormiam até umas 9 horas da manhã, 10 horas, e em casa a gente acordava às 6 da manhã para poder ir para Isso era a praia. regra. Isso era regra, mesmo de férias. Então eu sempre falava assim, mas eu nem sei o que eu dormia até mais tarde, meu pai não deixa. E porque eu tinha que treinar. Na cabeça dele, o treinar era brincar, mas era toda uma brincadeira. Então eu morava no Rio de Janeiro, então eu ia para a praia, ia andar de bicicleta. Então sempre eu me vi circundada dessa questão da atividade física. Então sempre esteve presente na minha vida. Desde infância, adolescência, indo fazendo o vestibular para medicina. Talvez eu não tivesse tanto tempo para treinar, mas mesmo assim eu treinava, porque o meu cérebro, o meu corpo já estão condicionados a essa bioquímica que eu falo. Então, toda vez que você exerce uma atividade física, você melhora essa parte hormonal. De que maneira? Os hormônios são liberados através de estímulos. Sim. E um do estímulo que a gente pode estar fazendo, no caso aqui em questão que eu estou comentando, é a atividade física. Então, quanto mais eu consigo treinar, melhor eu consigo manter a parte hormonal e a parte dos neurotransmissores também, que é a parte central. Então, eu consigo melhorar a dopamina, eu consigo melhorar a minha serotonina depois do treino, que é um neurotransmissor de relaxamento. Então, por isso que eu sempre digo que o nosso corpo, ele tem uma farmácia própria, e essa farmácia própria vai ser liberada quando Legal. você executa o pagamento. Qual o pagamento? Precisa treinar. Mesmo fazendo medicina, depois na época da residência também é um outro vestibular que a gente presta, é uma fase bem difícil, porque mudança profissional, né? Você realmente tem um CRM agora, e você agora precisa trabalhar. Então, a residência médica proporciona. Então, sempre eu tive esse aliado à atividade física. E hoje eu não consigo me ver sem fazer essa atividade física. Faz parte da minha trajetória, minha rotina de vida tem que ter essa questão da atividade física. Legal, bacana. Dá pra ver que essa construção da Suzy hoje, né, começou lá atrás, né? Começou com Sim. atividade física, né? Na Sim. questão hormonal, liberação de hormônios aí, né? Então, hoje você é, né, justamente aquilo que você fez Sim. contigo ontem. Muito Sim. bem, muito legal Sim. essa conversa da sua construção de vida, né? Você construiu você hoje, né? Sim. E hoje você faz quais atividades, Suzy? Então, eu faço... hoje eu fico mais na academia, então eu faço mais na musculação. Tem muita gente que às vezes fala que não gosta da musculação. Eu também não gostava. Eu vim aí na minha época, a gente tinha mais aula de localizada. E depois com os plantões, eu não conseguia fazer mais aula e eu fui para musculação. E hoje eu sou apaixonada pela musculação. Então, para aquelas pessoas que falam que musculação é monótono, depende do treinador, quem esteja treinando. Então, dentro da musculação, a gente pode ter fases. Eu posso aumentar a frequência, eu posso fazer o B7 aí que vocês falam, 2 treinos conjugados. Então, tem várias linguagens para a gente obter um resultado. E por que eu falo da musculação? Já na minha idade, eu falo, o processo de envelhecimento não é idade. O processo de envelhecimento é perda de massa muscular. Por que a gente vai envelhecer e a gente acaba perdendo a massa muscular? Porque não tem esse estímulo de construção. Com a idade, o nosso organismo vai preferir e vai optar por o que a gente chama de catabolismo. Ele quebra mais do que constrói. Então, vamos para o exemplo prático. Como é que a gente pode explicar? Uma casa de 15 anos de construção. 15 anos você já tem que estar fazendo uma mudança na hidráulica, você vai ter que fazer uma mudança na elétrica. E a mesma coisa acontece com a idade. Eu precisaria de várias linguagens para conseguir o mesmo resultado que queremos, que é qualidade de vida. E saúde, né? E saúde em todos os seus aspectos. Saúde mental, a saúde física, a saúde cerebral, a saúde espiritual. E para isso tudo eu vou fazer essa estratégia. Então, quando a gente vai estar falando, quando você me pergunta, hoje o que eu faço? A musculação.
Hoje o que eu faço? Pilates, eu faço uma vez por semana, então eu preciso alongar essa estrutura, então a estrutura vai encolhendo, ela vai murchando, então eu preciso alongar, isso me dá até uma dinâmica para a própria parte da musculação. Faço Muay Thai, que é onde eu faço meu aeróbico, eu vim de uma estrutura de fazer vôlei, depois eu fui fazer corrida, e agora eu não posso nem ver esteira. Então, gente, tem horas que a gente passa por processos que tem algumas coisas que você não consegue nem ver. Mas tudo bem, mas eu tenho que arranjar uma outra opção. Então, como eu não consigo mais ver a esteira, eu fui para o Muay Thai. Então, é uma forma de eu trabalhar esse meu aeróbico. Por quê? Preciso trabalhar coração. Do que todo mundo fala que a musculação é parada, mas se eu não tiver uma bomba cardíaca adequada, eu não consigo fazer um bom agachamento. Eu preciso disso, porque fica antagônico, fica distorcido. Quando a gente vai fazer o agachamento, é um impacto nessa musculatura para executar o movimento pelo peso. Se eu não tiver uma bomba cardíaca adequada, você não consegue fazer. Então, por isso que hoje, em paralelo, quem me dá essa bomba cardíaca é o Muay Thai que eu vou fazendo. E um pouco de aeróbico, e aí também tem andar com cachorro. Isso é uma forma de atividade, atividade, né? Não deixa de ser. E é muito, uma coisa muito importante, né, que eu me deparo bastante também na academia, né? Que as pessoas, não gosto de fazer musculação porque ela é chata, ela é parada, eu não gosto. Eu faço dança, eu gosto de dançar, mas é importante fazer também essa questão da musculação, como você falou muito bem, né? Para justamente você fazer uma reparação no seu tecido, né? No seu ósseo muscular. Então, é de extrema importância essa musculação, né? E muito bom, parabéns, falou muito bem. Você fala muito bem, né? Você é uma elegância. E já que a gente já entrou nesse papo, né, de musculação, atividade física, né? Vamos falar um pouquinho sobre exercício e saúde mental, né? Faz uma explicação, uma ligação entre exercício e a mente, né? Da questão dos neurotransmissores, que a gente acabou falando um pouquinho aqui, né? Nos bastidores. Faz uma apresentação. Então, o nosso organismo ele é tão perfeito, tão fabuloso, que a gente tem eu falo que é uma farmácia dentro do nosso corpo. E essa farmácia, ela vai se manifestar através do que talvez muita gente já conheça, como serotonina, que é um neurotransmissor de prazer. Ele vai se manifestar através da dopamina, que é um neurotransmissor que me dá ímpeto, que me dá movimento, que me dá disposição. Temos a acetilcolina, que trabalha com a questão da memória, a gente pode estar falando. Então, o nosso cérebro irá produzir essas substâncias que nos ajudam a ter uma qualidade de vida, do ponto de vista cerebral, disposição. Mas se eu também não tiver essa atividade física, eu não consigo produzir. E é muito interessante que o ser humano vai procurando esse estado de prazer. Então, quem faz atividade física tem o prazer, libera a dopamina e o relaxar da atividade física. E sabemos que temos algumas outras formas que podem produzir isso, mas é uma forma dual. Ela dá alegria, mas depois ela te dá a tristeza. Do que eu estou falando? Por exemplo, vai comer um chocolate. Então, quando você come um doce, você pode estar liberando, que a gente fala, o prazer. Aquilo que eu falo que é a falsa compensação. Trabalhei muito, eu vou comer um docinho. Só que o doce vai te dar um prazer momentâneo. Daqui a pouco baixa quando você metaboliza esse doce. Baixou essa percepção, essa sensação do doce, do prazer, aquilo que você fala, você vai procurar o outro, o segundo doce, o terceiro doce, o quarto doce. Só que isso vem acompanhado também de gordura. E quando a gente fala da questão da dopamina, que libera o exercício, eu só vou ter uma menção química, que é o prazer, é o bem-estar. Então, por isso que eu falo que o doce é um falso amigo. Ele te dá no primeiro momento, mas ele também te traduz o quê? Gordura. Então, não adianta, não é uma moeda boa de troca. Então, por isso que a gente fala da atividade física. Então, ter um corpo trabalhando, eu tenho uma melhor oxigenação, que eu tenho também uma correlação com a parte cerebral. Então, hoje em dia tem trabalhos muito interessantes com pessoas em fase inicial de Alzheimer, e quando elas começam a fazer atividade física, elas têm uma melhora clínica. Por que, esse músculo é tão importante com a questão do metabolismo cerebral? Porque você melhora a mitocôndria. O músculo é o tecido que mais tem mitocôndria. O nosso cérebro também tem mitocôndria. Vamos lembrar aí, pessoal, o que é mitocôndria? Aquela organela que vai fazer o ciclo de Krebs, que produz ATP. ATP é energia. Então, eu preciso dessa energia. Do que eu estou ficando cansada, se eu faço uma atividade física, eu imputo ao organismo essa energia, essa mitocôndria. Então, hoje tem vários suplementos, até inclusive, que vão trabalhar com essa questão mitocondrial. Mas é o que eu costumo falar, quanto mais estratégias eu tiver, melhor será o resultado. Então, eu posso usar o suplemento, mas eu tenho que ter alimentação, eu tenho que ter o exercício. É uma tríade, né, na verdade. É o que eu como,
aquilo que eu falo da alimentação, minhas escolhas, o que eu treino, corpo físico. E o terceiro lugar é a parte endógena. A parte endógena vai responder pelas vitaminas, pelos minerais. Então, precisa dessa tríade. Mas, sem dúvida alguma, pelo que a gente vê no Alzheimer e a sua evolução para quem pratica o exercício físico eu posso falar que é um bom remédio. Então, um remédio por trabalhar com essas questões, da serotonina, da dopamina. A questão de memória pode estar associado indiretamente, porque você tem mais mitocôndria e tem mais energia, tem ATP. Quando eu falo de ATP, para ficar mais fácil, não vou falar a minha idade, mas eu sou da época do fosfosol. O fosfosol era um suplemento que a gente utilizava e que tinha como finalidade, as mães davam, para melhorar na escola, para ter mais memória. E o que é esse fosfosol? É fósforo. E o que a gente fala de ATP produzido pela mitocôndria? Fósforo, adenosina trifosfato, né? Então, quando a gente vai estar usando esse fósforo que a gente fala, e quando eu estou produzindo essa adenosina trifosfato pela mitocôndria, eu estou tendo energia. Então, por isso que essa é uma moeda de troca importante. E uma moeda de troca importante, a saúde corporal e a saúde mental também. Muito bom, muito bem explicado, né? Então, dá para ver que nosso corpo, ele é de total importância para tudo na vida, né? Sim. Sem ele a gente não consegue fazer nada. É uma correlação comportamental, né? Como você foi mostrando passo a passo que tem que ser construído, né? Não só naquela questão de você comer um docinho, pô, senti prazer, daqui a pouco outro doce, quando foi ver, perdeu tudo que construiu, até mesmo nem começou o que construiu. Então é muito importante, né? Você ter um comportamento aliado com a mente, com a atividade física, né? E nosso corpo, ele tá ali para fazer tudo que a gente quiser, desde que nossa mente, né, pode trabalhar a favor disso, né? Uhum. E nessa questão, né, de corpo, de mente, né, que a gente dá para ver que tá ligado ali um com o outro, né? A questão do estresse, da ansiedade, né? Muitas pessoas acabam indo para os manipulados, indo para outros escapes sem ser atividade física, né? Uhum. Principalmente na questão dos farmacêuticos, né? Qual que é essa relação dos medicamentos e atividade física? Existe algum ponto, até que ponto que eu posso ir para o medicamento e até onde eu não deva ir buscar um medicamento? O medicamento, ele tem que ser uma terceira etapa. Então, a primeira etapa é isso que eu falei, da conscientização. Por que eu estou nesse estado de ansiedade ou por que eu estou nesse estado de depressão. Identificar quais podem ser os gatilhos para a gente poder estar trabalhando. Então, quando a gente fala pós-pandemia, aumentou, sem dúvida alguma, um maior número de pessoas referindo eu estou mais ansiosa, eu estou mais síndrome do pânico. Então, era eventual você falar de síndrome do pânico. Hoje é algo bastante comum. Então, o que pode estar acontecendo nesse sentido? Aí a gente vai puxar e vai identificar o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o excesso desse hormônio do cortisol, ele vai impactar em vários setores do organismo. Na massa muscular, na gordura. Aquele indivíduo que refere assim, não mudei nem tanto minha alimentação e estou ganhando peso. É um excesso de cortisol que ele está indicando. Então, o cortisol, ele é um hormônio produzido pela glândula adrenal, suprarrenal, e ele tem funções sobre o metabolismo do carboidrato. Então, a glicose. O cortisol, ele impede que haja a metabolização dessa glicose. Aí a glicose no sangue começa a aumentar. O cortisol, ele vai promover uma lipogênese, ou seja, a maior síntese de gordura. O cortisol, eu costumo fazer uma comparação como se fosse ter uma guerra. Então, se vai ter uma guerra, eu utilizo menos a glicose para ela manter-se no sangue mais alta, porque eu estou numa guerra. Numa guerra, eu preciso de um indivíduo cheio de músculo? Não, preciso de reserva de gordura. Na guerra não vai ter o que comer. Então, o organismo vai fazendo um estoque de gordura, porque vai haver esse período de guerra. E sobre o metabolismo de proteínas, que é o músculo, ele impacta quebrando a massa muscular. Então, de qualquer forma, no estado de ansiedade, a gente vai ter que dosar esse hormônio que é o cortisol, para a gente saber qual é a bioquímica que o corpo está executando, e essa bioquímica vai ter essas consequências, que pode ser o ganho de peso, dificuldade no sono. Então, isso tudo a gente vai ter que reparar. Isso também implica em uma avaliação dessa parte de neurotransmissores. Avaliar a dopamina, avaliar a serotonina. E isso existem scores através de questionários que a gente pode estar fazendo e conseguindo medir esse grau desses neurotransmissores que podem estar reduzidos. E durante essa avaliação é possível saber se eu entro com a aplicação do medicamento ou da atividade física? Eu consigo já avaliar? Então, a ideia vai ser, porque esse indivíduo, às vezes, além do quadro que eu falei de cortisol, neurotransmissores, existe um quadro hoje que também aprendemos bastante com o Covid, que é um quadro inflamatório. Então, o que é inflamação, né? Para a gente poder entender de uma forma mais fácil. Se eu bater a minha mão numa parede, a mão incha.
faz um processo de edema, inchaço. É um edema pós-trauma, bati a mão na parede. Agora, você imagina quando isso é inflamatório, esse edema, isso acontecendo dentro do seu organismo, não tem para onde expandir. E o que acaba acontecendo? As células ficam totalmente comprimidas por esse processo inflamatório. Essas células, uma vez comprimidas, não têm a sua função normal, elas não fazem o trabalho de uma forma adequada. Então, a gente vai ter que cuidar também desse quadro que hoje é tão comum, que é o processo inflamatório. Então, a gente vai precisar coordenar. O indivíduo inflamado, ele diminui a produção de neurotransmissores. O indivíduo inflamado, ele também está ganhando peso. O organismo quer armazenar essa forma de gordura. Então, a gente vai ter que coordenar isso. Não temos como a gente esconder que muitas dessas pessoas podem falar de uma fadiga, um cansaço, porque ela não treina. E não é preguiça somente, né? Então, a gente tem que avaliar melhor o que pode estar acontecendo. Então, como é essa avaliação? Cortisol, a gente vai precisar reavaliar. O perfil da alimentação, a gente vai precisar avaliar. Dependendo do alimento que a pessoa faça, ela vai traduzir um quadro inflamatório. E essa inflamação vai deixando o metabolismo mais lento. Então, se a gente não interromper esse processo alimentar, ela não vai conseguir fazer o exercício físico. Por exemplo, eu vejo que as pessoas não têm uma rotina de sono. Hoje é fundamental ter uma rotina de sono para deixar o cortisol dentro do normal. Então, se eu durmo em horários diversos, se eu fico com o celular, se eu fico com luz, eu vou dificultando essa questão do sono. E hoje a gente sabe que o sono é fundamental para esse cortisol não ficar alto, para não ganhar peso. Então, até isso a gente vai ter que lançar mão dessa forma de avaliação, né? Legal. Então, por isso que eu falo que são várias vertentes e essas várias vertentes a gente tem que ter esse olhar mais amplo. Por exemplo, a queixa clínica é a ansiedade. A queixa clínica é o ganho de peso. Então, se eu vou tratar com remédio de ansiedade? Não. Identificar qual o fator causal dessa ansiedade. O problema é o peso. Identificar qual o fator causal que está ocasionando esse ganho de peso. Tem causas. Sim. Não é de uma maneira aleatória. Muito bom. Eu acho que são várias, né, N variáveis ali que pode estar acontecendo com o indivíduo, né? Não só uma coisa só específica, que um quadro que ele vem apresentando. Muito bom. Eu acho que e a queixa clínica dele, às vezes, é o resultado das outras ações. Exatamente. Então, ele ganha peso porque ele não está dormindo bem. Ela está ansiosa porque ela não tem os neurotransmissores adequados. Então, às vezes, quando tem a primeira queixa clínica, mas ela nos informa um mau funcionamento de algum órgão do organismo, ou de algum setor que a gente vai ter que pesquisar. Legal. Agora eu estou entendendo essa importância relevante de uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Ali para o indivíduo, né? Muito, muito bom. Como diz, né? O buraco é mais embaixo, não é só por aí, né? E voltando com isso, com a nutrição, né, e atividade física, existe, e que muitas pessoas se têm buscado por aí na internet, aquela dieta que vai e emagreça em X dias, em N dias, né? Existe algo, óbvio que não, né? Mas existe algo fora no mercado disponível para quem quer emagrecer, de uma nutrição ou uma rotina diária de treino ou não? É um ciclo, é um todo que o indivíduo precisa buscar ali. É um em todo. É isso que é muito importante, né? Às vezes, dependendo que a pessoa venha com uma ideia errada. Eu preciso emagrecer não sei quantos quilos, mas eu preciso mudar o comportamento, preciso mudar a alimentação, preciso mudar a atividade física. Então, ainda nós temos algumas pessoas que até me falam, embora conheçam meu assim, vem aqui para tomar um remédio para emagrecer. Então, eu falo que assim, o remédio é o terceiro lugar. Os pilares de saúde, eu falo que são 3. O que come, o que treina e a parte endógena. Então, tomar o remédio e não mexer nessas outras 2 partes, o que vai acontecer? Fracasso. São 3 pilares. A pessoa só usou o remédio. Então, quando eu tenho a boca adequada, o treino adequado e o remédio, aí não tem para ninguém, vai ter resultado. O jogo vai ser ganho. Legal. E essa parte da estratégia que você falou, né? Que o indivíduo ele precisa ter uma atitude comportamental, né? Uma dica para quem está buscando, né, a entrar nessa rotina, a emagrecer, uma estratégia de comportamento. O que ela precisa fazer, o que ela precisa procurar para dar esse primeiro passo? Ela precisa criar consciência de onde ela quer chegar. Então, às vezes, a pessoa está falando assim, eu quero emagrecer 20 quilos. Mas se ela fizer todo dia o feijão com arroz, o básico, ela vai conseguir chegar nessa etapa. Então, em vez de pensar nos 20 quilos, a gente pode fazer uma estratégia menor. E dentro dessa estratégia menor, fazer um checklist. Como é que foi o meu dia hoje? O que eu comi certo? O que eu fiz de atividade física? Atividade física não foi boa. Vou jogar para o dia seguinte. Meu sono não foi tão bom. Vou jogar para o dia seguinte. E no dia seguinte, fazer.
Essa que é a grande questão, né? É por isso que eu digo, quanto mais estratégias eu tiver, mais próximo do resultado eu estarei. E uma das coisas que eu sempre digo, que é fundamental, essa história não tem fim. Não é perder os 10 quilos, 20 quilos. Então, eu falo que essa história tem começo, tem meio. Não tem fim. O fim vai ser a morte. Então, quando houver vida, a gente está no game, a gente está no jogo. Então, é isso que eu falo. E a gente pode estar traduzindo isso por blocos. Então, por exemplo, uma síntese do cabelo. O cabelo passa por várias fases para a gente ter até a eclosão dele no folículo piloso. Então, isso demora 3 meses. Então, ninguém vai conseguir reduzir de peso em uma semana. Então, é o ciclo da vida. A biologia trabalha sobre esses ciclos, né? Então, a gente tem 9 meses para ficar preparando esse feto até chegar o embrião, que vai chegar a criança. Se essa criança resolve sair antes do tempo, vai dar chabu, vai dar problema, né? Então, ela vai ter que ficar, talvez, numa UTI. Então, tudo tem um time. E aí, a gente consegue ter um resultado bom. É semente. Então, você vai colocar água naquela terra, vai adubar, e aí vai ter um fruto bom. Então, eu tenho muito receio de colocar uma receita, mas a receita é assim, estabeleça o seu objetivo, a sua meta. E dentro disso, a gente vai fazendo estratégias para chegar nesse objetivo. Mas, talvez mas às vezes eu pego, por exemplo, o metabolismo já está lento. Sim. E a pessoa quer fazer jejum intermitente. Aí eu brinco, cara pálida, pra quem? Porque o metabolismo já tá lento. A pergunta que eu faço para essa pessoa é assim, você trabalha de graça? Muito bom. E a pessoa fala que assim, não, lógico que eu não trabalho de graça, nem o corpo humano. Então, dependendo da fase, se eu executo esse jejum intermitente, o corpo vai dizer assim, não trabalho para ganhar isso, não estou nem ganhando. E o que vai acontecer? Não mexe na balança e nem o metabolismo modifica. Então, tem que ser particularizado. Então, não pode ser uma receita de bolo igual para todo mundo. Então, você pode ter uma receita, nós temos a mesma receita, mas de repente meu bolo vai ficar de um jeito, o seu bolo vai ficar de outro jeito. Né? Mas a gente vai fazer o bolo. Então, é essa especificidade que a gente fala dentro da endocrinologia. A mesma coisa de treino. Então, o treino que a outra pessoa faz vai ser diferente do meu. Então, fica a dica, né? Você me ajuda. Então, eu tenho deficiência em posterior de coxa. Então, eu tenho que treinar mais esse posterior de coxa. Então, se eu tenho bom o anterior de coxa, talvez eu vá treiná-lo, mas nem tanto. Então, se a minha dificuldade está na alimentação, vamos bater mais essa alimentação, mas que fique de uma forma mais prazerosa. É o que eu costumo falar. A Itália tem critério de obesidade, minha gente? Não tem. Então, você pode estar comendo macarrão, mas desde que coma com elegância. Essa que é a ideia, né? Então, eu digo, se você está ansiosa, com raiva do mundo, saia do macarrão, né? A postura é sair e não entrar. Porque se eu for entrar nesse macarrão, eu não tenho medidas. E eu vou comer de uma forma aleatória. E o sentimento, ele não tem padrão e tamanho. Então, eu vou ficar aqui horas e horas tentando preencher o vazio, a tristeza, a raiva, e não vou conseguir. E aí eu vou me frustrar sobre esse aspecto, né? Muito legal. Já que a gente entrou nessa questão de emagrecimento, né? Alguns mitos e verdades, qual que é o principal mito do emagrecimento que todo mundo acha que emagrece, mas no fim só está trocando 6 por meia dúzia? O clássico que você mais se depara no dia a dia aí. Eu acho que é isso. Eu preciso parar de comer para emagrecer. Ninguém trabalha de graça. E um dos aspectos é esse, parar de comer para emagrecer. O segundo aspecto, né? Ela fez um emagrecimento há 10 anos atrás e ela quer trazer essa realidade 10 anos atrás para agora. Para o público feminino. Atire a primeira pedra. Quem não foi aquela mulher que ficou uma semana sem comer para caber no vestido no sábado? E até cabia. Mas só que aí, o que tinha perdido, se era músculo, se era gordura, se era água, não importava, mas conseguia. O que eu vejo a partir dos 35, 40 anos, 50, 60 que eu falo, é que se você usar essa mesma estratégia, o corpo não irá responder. Mas não é o corpo estar ruim, é que é uma mesma estratégia que foi feita há 10 anos e não vai responder agora. Então, quanto que a gente poderia imaginar que estaríamos aqui agora fazendo esse podcast, que hoje é uma linguagem de comunicação? Não imaginávamos. Então, muda. Então, eu acho que um dos digamos assim, falso instrutores de alimentação é isso. Para todo mundo tem que fazer jejum intermitente, ficar sem comer, fazer o jejum intermitente e que todos terão a mesma receita. Ela não será. E a partir do treinamento, a partir da forma nutricional, tem que ser formatos que agreguem a esse indivíduo ter a consciência do que ele precisa mudar. Então, falar que ele vai comer folha de alface todo dia, nem eu como. Então, eu preciso do arroz, eu preciso do feijão. É um conjunto. É um conjunto. E como construir essa dieta equilibrada? Uma pessoa que está buscando, como que ela pode
Legal. Dá uma dica, um passo a passo para ela que está buscando. Então, a gente pode falar que os nutrientes, eles são divididos por grupos. Então, eu tenho o grupo do carboidrato, que é representado pelas frutas, e a gente fala os carboidratos complexos. Por que é complexos? Porque são moléculas grandes. Então, o arroz, a batata, o macarrão. Nossa, ela falou batata? Porque ele está junto, é do grupo do carboidrato. Nós temos as proteínas, que a gente pode falar que é o ovo, a carne, o peixe, o frango. A proteína vai ter como objetivo me dar mais saciedade. O carboidrato me dá energia, mas ele não me dá um tempo prolongado. Quem vai me dar um tempo prolongado de saciedade é a proteína. Nós temos ainda falando dos lipídios, que são as gorduras boas. Nossa, pode comer gordura? Pode comer? Pode, mas é tudo com elegância. Então, onde que estão as gorduras que a gente pode estar falando? O azeite de oliva. Onde que estão as gorduras que a gente pode estar falando? As oleaginosas, a castanha, amêndoas, até o próprio amendoim, ele entra nesse grupo. Mas é tudo com elegância. Então, se a gente for pensar num prato, a gente vai ter que ter um quadrante desse prato de carboidrato. E aqui eu falo para as pessoas, é um carboidrato, não são dois. Aí as pessoas acham que a gente vai cair naquele conto, né? Mas eu como um pouquinho do arroz, um pouquinho da batata e um pouquinho do macarrão. Eu falei assim, mas vai correr depois? Não, então não merece comer os 3. Então você vai comer um carboidrato por vez. Outro exemplo que eu falo, você usa 2 calças jeans e sai na mesma hora porque você gosta das 2? Não, ninguém usa 2 calças jeans. A mesma coisa de colocar o arroz e o purê de batata. É um ou outro. E não pode ter... por que não pode colocar os dois em uma quantidade pequena? Porque cada um dos carboidratos tem um índice glicêmico, uma carga glicêmica. Então, se eu coloco 2 de uma carga glicêmica, mesmo que pequena quantidade, isso extrapola no hormônio insulina, que vai dar mais fome e que vai aumentar a gordura abdominal. E uma das regras fáceis, então a gente pode falar, onde tem um carboidrato tem que ter uma proteína acompanhando. E a proteína que quebra esse excesso de açúcar, carga glicêmica, o índice glicêmico. Então, uma proteína, um carboidrato. Imaginando um prato aqui redondo, vamos imaginar, gente. Então, um carboidrato, uma proteína, no quadrante de cima, folha, salada. Mas eu não gosto. Gente, mas é um quadrante do prato. Para que eu tenho que comer isso? Para te deixar cheio, para te deixar saciado. Então, a fibra vai entrar nesse sentido. E aqui nesse outro quadrante desse prato, imaginando a esfera, você pode estar colocando a leguminosa. Então, a leguminosa seria representada pelo feijão. Mas pode combinar feijão com arroz, Suzy? Pode, porque são grupos alimentares diferentes. E no grupo da leguminosa, que seria lentilha, ervilha, grão de picos, também só escolher um. E depois a gente pode colocar um pouco dos legumes. Então, isso é um prato rico, não há proibições. A única proibição é colocar 2 alimentos do mesmo grupo na mesma refeição. E aí, nisso, a gente está falando de comida. Então, eu falo que eu sou do old school. Na minha época, a gente não tinha nem suplemento. Eu sou da época do que suplemento a gente tinha uma albumina, que era horrível. Só produzia gases, mas não te dava nada de positivo. E até hoje é assim. Então, a gente pode usar essa alimentação, entendendo do que ela serve. Então, o objetivo dessa alimentação, então, como o carboidrato vai dar energia. Então, se eu não tivesse feito a minha refeição adequada, hoje eu estaria aqui nesse podcast, faz uma pergunta, não tinha energia. Então, como eu comi carboidrato, eu estou aqui, meu cérebro também tem. Ativo. A glicose vem do carboidrato. Então, por exemplo, se a pessoa faz uma dieta muito restritiva, ela fica fadigada e cansada. Não tem energia muscular e não tem energia cerebral. Ela não trabalha. Então, o que adianta emagrecer e não consegue trabalhar, não consegue dar um sorriso? Não consegue estar, porque não tem energia. Então, é esse olhar quando a gente pensa na nutrição, cada alimento ele tem uma função. E quando eu tiver todos esses alimentos no meu dia a dia, eu terei muito mais possibilidade de ter essa saúde tão procurada, né? Legal, muito bom essa discussão aí de questão da alimentação, né? Que mexe com a questão hormonal da mulher também, né? Com a autoestima dela, né? Sim. E a disposição dela, né? Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, né? Para quem está buscando o emagrecimento, você fez essa divisão nutricional excelente, já fui desenhando aqui, ó, já estou vendo um prato aí na minha frente. Essa é a importância da mulher se reformulando, se transformando, se conhecendo e também melhorando a autoestima da mulher, né? Você, como mulher, pode citar muito bem isso pra gente, né? A importância de ter essas esferas, né? Da alimentação, treinamento, para você ter uma qualidade de vida, autoestima, né? Uma saúde mental, uma disposição para cuidar da casa, da família, do marido, dela mesmo, né? Qual que é a importância disso daí pra mulher? Principalmente na questão hormonal, né? Que conforme vai envelhecendo, os hormônios vai diminuindo. Sim, é perfeito, sem dúvida. E eu falo que isso a gente já tem conhecimento. Então, é fato, com a idade os hormônios vão diminuindo. Tá, e o hormônio é uma parcela. O que eu posso fazer das outras parcelas para continuar tendo essa saúde física? E a primeira coisa que eu falo para as mulheres é se autocuidar.
Autocuidado. Então, é encher a casinha, a sua própria casinha primeiro. Ah, Suzy, mas eu não tenho autoestima. Busca, gente. Vai buscar, vai procurar. Aí que tá a grande questão. Então, como mulheres, eu também costumo fazer essa referência. Tem dias que a gente vai estar de leoa. Então, brigando pelo mundo, brigando por tudo. E tem dias que você pode estar de gato vira-lata. Mas o gatinho vira-lata, que é tão bonitinho também, mas a gente vai fazendo com que o maior número dos meus dias da semana eu seja de leoa. É escolher quem é a minha identidade. Sim, então, e uma dica, já que você falou, né, desculpa te interromper, né, dessa questão de buscar sair como uma leoa, de mentalidade. Como que faz para manter essa... Que dá para ver que você é uma pessoa de uma mentalidade muito positiva, né? Muito agradável de conversar, de estar aqui, estar presente, né, nesse bate-papo. Uma dica sua para as mulheres que estão te ouvindo, essa mentalidade positiva. Como que busca? Onde que acha, Suzy? Eu quero também, quero ser igual você, Suzy. O que eu faço? Primeiro, ter essa questão da identidade, né? Saber quem eu sou como ser humano. Então, o que está disposto, gente, no mundo, então, a saúde, a família, o carro, o corpo ideal, se existe, é porque eu também posso fazer uso disso. Eu posso fazer essas conquistas, mas para fazer essas conquistas eu preciso ter a certeza daquilo que eu quero chegar. Então, essa mulher que precisa cuidar da casa externa, exógena, mas ela precisa cuidar da casa endógena, a casa interna. Então, quais serão essas atitudes para ter essa casa interna? Primeiro que eu falo, é escolher. Então, se eu escolher um atalho, tem uma grande pessoa que eu gosto, que é o Euler, que faz o GPS, ele fala, tem atalho e tem gente que atrapalha. Então, às vezes, esse atalho está me atrapalhando, gente, para sair, né? Então, é esse olhar que eu falo. Objetivo e meta, minha real identidade. Procrastinando, tendo preguiça, reclamando. Para de reclamar. Reclamar 2 vezes sobre o mesmo aspecto. Isso muda totalmente a postura. Então, se eu estou só falando porque com a idade eu vou perder os hormônios, com a idade eu vou ganhar peso, com a idade eu vou ficar diabética, vai ocorrer. Você está esperando. Você está atraindo, né? Você já está falando, você já declarou. Então, a idade... na verdade, quando você fala de estratégia, eu acredito que é bem essa estratégia. O copo está meio cheio ou meio vazio? O meu copo sempre está cheio. E eu vou enchendo esse copo, não o copo está vazio. Então, por isso que eu falo, são estratégias. Eu acordo, qual é o meu primeiro pensamento do dia? Então, o meu acordar, ele vem de alguma mensagem. Eu busco essa mensagem para me blindar. Eu não posso pensar, de novo vai ser hoje a quarta-feira. Não, de novo vai ser a terça-feira. O que essa terça-feira traz de diferente? E essa fome a gente tem que ter. Essa fome de buscar o seu melhor. Então, a competição não é o corpo da outra, não é o peso da outra, mas o que eu posso fazer? Não sejamos hipócritas. A outra pode até me estimular. Então, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Nossa, ela tem qualidade, está com aquele corpo, então eu também consigo. Mas só que eu vou fazer estratégias adequadas para o meu corpo, para a minha fisiologia, para o meu funcionamento do meu corpo. Mas eu diria que eu penso hoje, como a gente pode obter esse resultado, primeiro, fazer metas pequenas, que seja essa semana eu vou fazer uma boa alimentação. Essa semana eu vou treinar as 3 vezes por semana que eu me dispus a treinar. É pouco, não importa. Mas para você é muito melhor ter esse movimento do que ficar parada. Ficar parada não vai nos trazer nada de positivo. Então, eu busco aquilo que eu tracei como uma meta, como objetivo. E dentro disso, assessorar de bons profissionais, né? Então, ter uma boa nutricionista, ter um bom personal. Eu falo que personal, com todo respeito, eu digo que assim, é aquela pessoa que eu tenho raiva durante 1 hora. Então, no início eu dou um sorriso, pergunto bom dia, e ele está me maltratando. Ele aumenta a carga. Mas isso é bom, que aí vai me fazer sair da zona de conforto. Então, a gente vai precisar desse olhar. Então, a questão da educação física, eu sempre digo que é extremamente importante, porque é aí que a gente vai ter essa dualidade. É o exercício, a parte muscular e a parte hormonal. Então, eu diria que esses pilares é estarmos ao redor de pessoas que têm o mesmo objetivo. Então, aquela amiga que só fala do chocolate todo dia, faz um bolo, se afasta um pouquinho, vai saindo de lado, amanhã eu te ligo. Porque enquanto a gente não estiver preparada para lidar com essas pessoas que são o oposto daquilo que eu tenho como vontade, como objetivo, saia. Não fique. É o poder do contágio, né? Então, se eu estou ao redor, eu tenho pessoas que só falam da dor, só falam da doença, a gente vai ficando com dor, a gente vai ficando como doença. E acreditando que isso é o normal. Então, se contagie, se contamine com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Semelhante atrai semelhante. Então, se a gente está na dor e está só na reclamação, você vai atrair a dor e o reclamar, né? Legal, muito bom, muito bem explicado. Isso daqui não é um podcast, isso daqui é uma consulta aberta, né? Para quem que está assistindo. Muito bom. Doutora, agora vamos
entrar um pouquinho na questão da estratégia, né, do emagrecimento, para aquelas pessoas também que estão assistindo, já emagreci, não saio mais disso, atingi o platô. Doutor, o que eu faço? Me ajude. É isso que a gente acabou de falar, da zona de conforto. Então, essa pessoa trilhou um objetivo, emagreceu, e tem uma hora que o corpo tem, entre aspas, receio, medo de perder mais ainda. Então, a gente tem que mudar de novo a mente, o comportamento, essa mente modificada, modifica o metabolismo, que ele entende que ele pode jogar mais rápido. Quando a gente fala do processo de envelhecimento, a gente vai verificar que a taxa metabólica basal, que é a velocidade com que o seu corpo trabalha, vai diminuindo. Uhum. Então, quais serão as estratégias que eu tenho para manter esse metabolismo me acompanhando? É o que come, o que treina, as horas do sono. Então, eu sempre digo que o corpo vai tentar me driblar, ele vai querer me enganar. Então, ele vai fazendo a redução de peso gradativo e tem uma hora que ele vai para o platô. Nessa hora do platô, tem que fazer outras estratégias para que a pessoa não entre no platô, já que ela tem um objetivo maior. O objetivo dela não era o X, o objetivo dela estava aqui no Z. Uhum. Então, como é que eu saio do X para o Z? Modificar a estratégia. Então, como podem ser essas modificações de estratégia? Aí a gente pode estar falando de um exercício físico, aí a gente pode estar vendo checar se ela melhorou a inflamação, se ela melhorou a glicemia, se os scores metabólicos que a gente fala estão dentro do normal, se não tem ali mais uma necessidade de melhorar um zinco, magnésio. O que a gente pode estar fazendo dentro dessa alquimia que é o corpo humano para ela sair dessa fase e alcançar mais pontos? Na minha época tinha um jogo imobiliário, banco imobiliário, né? E que a gente ia checando as casinhas. É isso que a gente vai ter que estar fazendo. Às vezes recua um pouco, ver o cenário do ambiente que está acontecendo. Por que eu estou nessa fase que eu não consigo mais emagrecer? E a gente vai dentro desse cenário modificando também as estratégias. Isso daí está englobado também para quem está após a gravidez? Sim. No pós-parto? Sim. Mas se engloba também. Também, mas o que é muito interessante, se essa mulher estiver no pós-parto e ela estiver amamentando, o metabolismo dela gira muito rápido. É muito interessante. Então, para ela ter toda essa atividade do pós-parto, né, que há uma grande mudança hormonal, e depois o fato dela estar amamentando faz que ela tenha um giro metabólico dentro mais alto. É muito comum as mulheres que estão em processo de amamentação referirem que emagreceram demais. Porque o processo do aleitamento demanda um gasto energético. Alto. E esse gasto energético alto, isso mesmo, vai impactar nessa questão da redução de peso. Então, ela acaba reduzindo de peso. Por isso que, tirando aqueles mitos, vai tomar canjica, para aumentar o leite. Comer o bolo de chocolate cheio de cobertura. Tirando esses mitos, mas precisa de um aporte nutricional maior. E partindo para aquela mulher que já está com o metabolismo adequado e mesmo assim está numa fase estacionária, às vezes usar de algumas outras estratégias que a gente está falando. Checar o perfil hormonal, checar o perfil metabólico, o que a gente pode estar fazendo de diferente. Legal. E tem alguma recomendação que você para dizer para as mulheres pós-parto? Isso. Para o pós-parto? É um cuidado específico? O cuidado específico eu falo, começa pela hidratação, né? Então, eu sempre digo que nós somos um tubo de ensaio fazendo reação bioquímica. E o passo básico dessa reação bioquímica é hidratar-se. Então, se ela está amamentando nesse processo, ela precisa hidratar. Se eu não tomo água numa quantidade adequada, né? Então, eu falo que o anel é a medida de todo dia. Então, quando esse anel está demorando para sair, significa dizer que eu não tomei a quantidade de água. Então, o organismo é tão perfeito, não entrou a quantidade de água adequada, fecha a periferia. Então, ele vai provocando um certo inchaço, um certo edema. Então, nessa mulher que está no processo de amamentação, hidrate-se bem. Então, faça essa reação bioquímica acontecer adequadamente. Então, antes, saindo da gestante, do pós-parto, mas aproveitando essa ideia, eu vejo que tem muita gente que quer usar o whey, quer usar o suplemento, mas não toma água. E aí depois ele fala que o whey inchou, o whey ganhou peso, mas não tem o arroz e o feijão que é tomar água. Então precisa desse processo aí para a gente poder estar trabalhando. Então na gestante, não acredite nessa coisa de comer mais carboidrato para ter mais leite, porque também se comer mais carboidrato não tem onde queimar, vai virar gordura subcutânea. Então é o equilíbrio, na verdade, que a gente fala, entre carboidrato, a proteína, a fibra, para esse intestino funcionar também. Legal, muito bom, muito bem explicado. Agora vamos entrar um pouquinho na questão dos distúrbios menstruais, né? Que bastante as mulheres sofrem com isso daí. O que é considerado normal? Então, hoje também a gente tem uma dificuldade de falar o que é um ciclo normal. Então, se a gente for ver, 80% das mulheres estão ou em anticoncepcional, ou estão usando o DIU intrauterino, liberando hormônio, liberando um progestágeno. Então, a gente quase não vê.
mas isso impacta na fisiologia normal. Quando a gente fala de um ciclo menstrual, ele é dividido em 2 fases. A primeira fase, os primeiros dias da menstruação, quando eu menstruo, descamo o endométrio, os hormônios estão diminuídos. Então, que é o estradiol, o hormônio feminino, e a progesterona. E por isso que logo no início do ciclo eu tenho uma avidez por doce, por chocolate. A fisiologia impede. Se o meu metabolismo está lento, ele fala que assim, come um açúcar aí para ver se melhora. Eu preciso trabalhar, eu preciso ir treinar. Então, por isso que tem essa necessidade de comer açúcar. Mas eu falo que assim, uma vez que você saiba como o seu organismo funciona, você não vai cair no conto da carochinha. Então, é só entender que eu estou na primeira fase do ciclo. E isso vai passar. Então, não precisa ficar se entuchando de açúcar. Mas a fase folicular, os primeiros 3 dias da menstruação, eu tenho diminuição de estradiol e da progesterona. Por isso que eu fico sem hormônio, entre aspas. Eu vou precisar de mais carboidrato, eu vou precisar de mais energia. E esse processo, eu falo que Deus é tão maravilhoso que as mulheres também, no ciclo menstrual normal, elas vão sofrendo períodos de pequena menopausa, que é essa fase inicial do ciclo está baixo. Só que para as mulheres que estão menstruando, isso vai acontecer nos primeiros 3, 5 dias. E para a mulher que está na menopausa, vai acontecer todos os dias. É a grande diferença. Mas a gente já vai experienciando esse processo. Então, os primeiros 14 dias, que representa a fase folicular, os primeiros 3, 5 dias é o péssimo. Então, que eu não consigo treinar, não consigo me concentrar, porque eu estou fadigado. No 14º dia, a gente fala primeiro ou 14º dia do ciclo menstrual. No 14º dia, a gente tem normalmente ovulação. E quando a mulher ovula, aumenta a progesterona e aumenta a testosterona. A segunda janelinha do ciclo menstrual, essa fase lútea, já é representada por uma mudança totalmente diferente. Aquela mulher que quer treinar, aquela mulher que tem disposição, ela pegou o menino na escola. Tem até mais força durante a atividade física, né? Sim, porque aumentou a testosterona. Ovulou, então por isso que é importante a percepção. Então, infelizmente, a gente está vendo uma cultura, uma sociedade que agora é ruim se menstruar. Mas eu falo assim, gente, isso é fisiológico. Assim como tomar água, assim como ter fome, assim como ter o sono. Então, precisa esse reconhecimento dos ciclos. Então, os primeiros dias, 3, 5 dias, primeiro dia da menstruação, o segundo e terceiro, eu estou fadigada e cansada, eu estou perdendo sangue e eu tenho baixo hormonal. Então, por isso que eu fico ávida pelos doces, pelo carboidrato. Mas, de novo, isso é só uma fase, vai passar. No 14º dia, vai ter uma outra fase que eu falo que é a mulher da lua cheia. A mulher cheia de progesterona e cheia de testosterona. Então, ela trabalha, ela vai pegar o menino na escola, ela vai para academia logo em seguida. Quer resolver a vida. Quer resolver a vida nesses 14 dias. E depois vem um novo ciclo. Mas o mais importante, nesse primeiro momento que eu acabei de menstruar nesses 3 dias, então não tenha medo do carboidrato. Mas sabe escolher o carboidrato. Parece tudo igual. Mas então eu posso escolher uma mandioquinha, eu posso escolher uma abobrinha, eu posso escolher carboidratos que não vão me fazer mal. Então, que são os carboidratos complexos, um arroz integral até que seja. E na segunda fase do ciclo, talvez eu não precise tanto desse carboidrato. Então, eu falo que assim como tem o ciclar os hormônios, você pode ciclar o carboidrato. Então, nessa fase que eu já estou melhor disposta, eu posso abaixar um pouco do carboidrato. Não é tirar, gente. É abaixar. Então, eu deixo carboidrato para eu ir treinar, eu deixo carboidrato para eu amanhecer meu dia, e talvez ao entardecer, neste momento dessa fase do ciclo, eu vou diminuindo um pouquinho do carboidrato. Então, nós teremos essa dualidade. Esse é o normal. Uma baixa produção hormonal que vai aumentando, que é a primeira fase, depois cai de novo estradiol e aumenta a progesterona e testosterona. Então, outro aspecto, a testosterona também faz parte do ciclo feminino. Então, nós mulheres também produzimos a testosterona em uma quantidade adequada que nos permite ter esse fôlego de vida, que ter essa sensação de bem-estar. E as pessoas, esse é o ciclo normal, mas querem testosterona todo ciclo. Não dá, é diferente. O excesso de testosterona que a gente tem visto vai nos provocar aquilo que eu falo que é a mulher irritadiça. É o famoso bom dia para quem? Por que ela está tão irritada? Porque está cheia de testosterona. E não é habitual desse organismo feminino ter excesso de testosterona. O excesso será do feminino com a presença da testosterona. Mas quando essa testosterona começa a aumentar, vai ter impacto negativo. Aí deixa de ser o pertinente do feminino. Então, o excesso de testosterona também provoca uma irritabilidade extremamente importante. E maior ainda para as mulheres, porque não é habitual desse corpo ter tanta testosterona assim. Legal. Nessa questão, né, de desequilíbrio, né, hormonal, né? Falar um pouquinho também sobre o ciclo, né? Os distúrbios menstruais que tem. A endometriose atrapalha muito durante a atividade física? Então, a endometriose normalmente é uma queixa clínica que ela vai apresentar muitas dores durante o ciclo menstrual, então ela refere cólica. E normalmente nessa fase, que é também, hoje se fala da endometriose como um fenômeno inflamatório. Então a gente precisa melhorar esse grau de inflamação, como eu falei antes, né? Então a inflamação são muros que se erguem
para você não obter saúde. Então, se eu tenho esse muro, a endometriose, a glicação, o excesso de açúcar que a gente fala, isso vai provocar esse quadro inflamatório que a gente vai ter como resolver. Uma das formas de resolver, de novo, é trabalhar num todo. Se trabalha muito com a endometriose, com o DIU, o dispositivo intrauterino, que libera um progestágeno, aí os comuns, o Mirena, a gestrinona também foi utilizada com esse objetivo, também é uma forma de um progestágeno, ou seja, semelhante à progesterona, que também pode ser utilizada. Mas hoje também a endometriose é vista como um quadro inflamatório e a gente precisa cuidar. Então, às vezes, dependendo do estágio, pode ser um estágio inicial, delimitado, e às vezes pode estar com um quadro bem mais intenso. E é isso, intenso que eu falo que é assim, distribuído. Pode acometer região do trato gastrointestinal, pode acometer região do gênito urinário. Então, dependendo do grau, a gente vai ter que diminuir essa produção hormonal para que a gente possa arrumar a casa inflamatória, alimentar, para que a gente possa conseguir melhorar. Mas hoje a gente vê muito quadro de endometriose, sem dúvida alguma. Legal. É um todo, né? Tudo você tem que começar do zero para você arrumar a casa, né? Muito bom, muito legal. Doutora, pra gente finalizar aqui, que tá dando o nosso horário aqui, né? Caião já deu uma dica ali pra gente ali. Vamos finalizar com um conselho e dica para as mulheres, né, que querem buscar. Você já falou bastante, né? Mas eu quero que você pegue a sua história, você, doutora Suzy, hoje, que você pega uma mulher lá no seu consultório, dá um chacoalhão nela, viu? Acorda pra vida. É isso que você tem que fazer. Eu quero um conselho e uma dica para esse tipo de mulher que está nos ouvindo. É aquilo que eu comentei no início. Procure a sua essência, a sua real identidade. A real identidade é ter vida e vida é abundância. Essa que é a grande questão. Não é para ter pouco. Né? Às vezes, quando a gente vai fazer leitura de exames, as pessoas falam assim, não estou tão ruim assim. Gente, não pode fazer uma avaliação laboratorial falando que não está tão ruim. A gente tem que buscar e criar metas e estratégias para procurar a verdadeira identidade. Eu quero me sentir motivado, eu quero ter disposição, eu quero ter estado de ânimo. Então, traçar uma meta, traçar um objetivo. Identificar dentro desse objetivo o que me impede. Então, se está no ponto de vista, de novo, alimentar, me impede de chegar a esse objetivo porque eu não faço exercício, e me impede de chegar a esse objetivo a parte endógena, que é a bioquímica do corpo, é hormonal, é inflamatório, é uma glicação. Então, toda vez que eu trabalhar nesses 3 estágios, nesses 3, digamos, níveis, eu conseguirei ter o resultado obtido. Mas não adianta trabalhar só restringir a comida se eu não treino, se eu não faço alimentação. Os 3 pilares de saúde que a gente vai trabalhar. Então, real identidade, quem eu sou, assumir isso, então não aceitar gato por lebre, isso é coisa da idade, minha tataravó, pega até a tataravó, que era gordinha, e eu peguei esse gene. Não é isso, mas é identificar quem é a minha identidade e traçar objetivos e metas nesses 3 pilares, o que come, o que treina e a parte endógena. Muito bom, doutora. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso podcast. E eu queria fazer umas pequenas, né, lembranças aqui do que foi dito, né? Que hoje você é uma construção de uma pessoa que você iniciou lá atrás, né? Então, o seu hoje é construído pelas etapas, os processos, né, do seu dia a dia. E a mente, né? A mente tá ligado nessa construção sua, né? O nosso corpo, ele é completo, né? Ele é uma farmácia ali, ele está pronta para nos atender. Isso é muito bom. E coma com muita elegância, né? Coma com elegância, que é a sua frase. A importância do autocuidado que você se falou, né? A importância de você se conhecer para você chegar a um objetivo, né? Da sua real identidade, do seu eu, né? Então, eu quero te agradecer mais uma vez aí por essas dicas que você trouxe aqui, né? Foi um atendimento online para as pessoas aí que estão nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, e o objetivo é esse, a gente desmistificar. A saúde não é complicada, a gente que acaba complicando. E muito obrigada, foi um prazer, e eu espero que a gente possa ter atingido esse objetivo, né? Esclarecer. Muito. E deixa a sua rede social para as pessoas estarem te procurando, seu site, seu telefone. Eu estou pelo Instagram, doutora_Suzy, do meu nome, SUZI. E a gente pode se falar por lá e estender esse bate-papo também. Legal. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Mais uma vez. Agradecemos vocês ouvintes que estão do outro lado e você mulher aí, que hoje foi um aulão completão para você aí. Então, se está buscando emagrecimento, está buscando qualidade de vida, saúde, transformação de corpo, espírito e mente, hoje foi uma aula experimental para você e para entrar em contato com a doutora Suzy. Mais uma vez, meu obrigado e até a próxima.